Boa tarde, galera. Estamos aqui ao vivo novamente, na terça-feira, como prometido, né? Trazendo o médico pneumologista, Dr. Renato Abirrama. Ele que tem mais de 50 anos, que tem essa profissão, que é médico, eu não sei, que presta atendimento neste segmento, né? Neste setor da medicina. E hoje eu trouxe ele aqui para esclarecer várias dúvidas, tanto minhas quanto de muitas pessoas que eu conheço, né, que não têm muitas vezes a oportunidade de conversar com um pneumologista, né? Justamente é o médico especialista de doenças respiratórias. E neste momento, o coronavírus, pelo que a gente sabe, é que ele mata através do aparato respiratório. Ele é uma doença respiratória. O coronavírus é um vírus, ele faz a mutação e se transforma na bactéria, que é o Covid-19, que atinge as vias respiratórias, que causa, né, a morte nos casos de Covid-19, tá? E ele finalmente ia dar essa entrevista pela manhã, e como a santa tecnologia às vezes atrapalha, às vezes fica de boa, como agora, ele está aqui ao vivo com a gente. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo ao 15 Minutos com Júlio Costa, no 15 Minutos Jornalismo Independente. Boa tarde, Júlio, boa tarde a todos. Para mim é uma honra, um prazer prestar informações sobre a Covid-19. Muito obrigada mesmo. Eu tenho várias perguntas, assim como todos nós temos muitas dúvidas, né? Eu vou começar com o senhor, tá? Eu fiz uma sequenciazinha aqui, vou conversar e a gente desenvolve. Mas tem uma amiga minha que me fez uma pergunta, uma conotação muito, assim, legal, né? Eu já tinha marcado a entrevista com o senhor, e ela me fez essa pergunta, eu fiquei assim, eu falei, vou perguntar para ele. Ela, no caso, tem um namorado que mora em outra cidade, né? Ela é do grupo de risco por ter asma, e o namorado quer vê-la, e eles estão, como moram em duas casas separadas, ela está em isolamento, né? Em quarentena, e graças a Deus não teve nada durante esses 100 dias, desde quando decretou. E ela me perguntou, como é que faz, Juliana, agora? Aí ele já fez o teste e tal, trabalha e conseguiu fazer o teste, não tem nada, mas eu falei, eu não sei o que te dizer, né? Não sei qual é o risco que existe, né, da pessoa no meio do caminho trazer aquele vírus, ou não sei como, só um médico poderia nos dizer como é que funciona nestes casos. E com vocês está aí o doutor Renato Abirrama. O que deve ser feito nesses casos? Em primeiro lugar, né, eu queria só fazer uma correção em relação à doença respiratória. A Covid é uma doença sistêmica. Ela ataca não só o aparelho respiratório, como também ataca o sangue, leva a uma hipercoagulabilidade, ataca o coração, leva a arritmia, insuficiência cardíaca, uma miocardite, ataca o sistema nervoso central, ataca o rim. Realmente é uma doença que atinge todo o organismo. Em relação à pergunta, a asma só é considerado grupo de risco a asma grave. Existe uma graduação, estágios da asma, é considerada grave no estágio 4 e no estágio 5. Eu não sei o tipo da asma dela, mas a maior parte da asma controlada, ela não é considerada do grupo de risco. Agora, é uma loteria, é difícil, porque mesmo que ele tenha feito o teste, eu não sei qual o teste, existe o teste molecular, que é aquele crucial, aquele básico, é aquele que dá o diagnóstico através dos cotonetes, tirando material do nariz e da orofaringe. Esse, sem dúvida nenhuma, é o RT-PCR, é o teste definitivo, porque se for positivo, é Covid. Se não for, pode até ser. Aí tem que repetir Não, o teste. aí já é uma coisa, outra coisa que eu também tenho uma pergunta sobre isso. Não entendi. No caso dela, ela tem asma, ela está em isolamento, né, para eu entender bem. Certo. Então, ela, no caso, ele fez o teste e não teve nada, entendeu?
Aí, Mas no tem que saber caso... qual o teste que ele fez, né? Porque se ele pode ter feito aquele teste rápido que não tem valor nenhum, O que é nem importante é o positivo, nem teste, negativo. é aquele Se de ele fez. sangue. Não, o de sangue. Tem o teste rápido e o teste através do método de ELISA e CLIA, que tira do sangue também, é um teste sorológico, ambos são testes sorológicos, só que o teste rápido, os infectologistas, epidemiologistas, eles acham que não funciona. Esse teste ELISA, o CLIA, é um teste melhor, embora a confiabilidade não seja tão grande. Então, eu queria dizer para ela, infelizmente, que não tem como garantir que ele não esteja no período de incubação da doença, assintomático, e que possa ter tido esse teste rápido negativo e possa estar com a doença. Então, vamos esperar mais um pouquinho, né? A saudade é grande, vamos nos comunicar através da internet, através de outras formas, porque sempre existe o risco. É porque sempre existe o risco. É um inimigo tão invisível, né, e tão desconhecido ainda, né, não se sabe muito ainda sobre ele, que apesar o que que eu são falei, 7 meses, né? eu 7 meses de estudo, né, sobre são isso. Né? somente isso, né? Muita coisa já... nunca se publicou tantas coisas, né? Quantos e tantas estudos já pessoas foram envolvidas, feitos. exato. E muitas pessoas envolvidas, e a gente não tem ainda uma certeza definitiva em relação Exato. a diversos aspectos da doença. Com Muita certeza. coisa nós já sabemos. Em relação a isso, por exemplo, ninguém sabe. A pessoa está na rua, andando na rua, normalmente, né? Ela pode estar com a doença, ela pode estar com uma forma sintomática, e essa forma sintomática ela pode transmitir para uma pessoa suscetível, já daquela faixa de risco, de idade de mais de 60 anos, ou apresentando alguma doença como diabetes, doença cardíaca, doença respiratória, doença autoimune, obesidade mórbida, tudo isso são fatores de risco para a Covid, independente da idade, né? Que é, em geral, mais de 60 anos. Mas qualquer um, essa doença pode evoluir mal, na maior parte das vezes, 75% que evoluem mal são pessoas que têm esse perfil. Entendi, perfeitamente, entendi. Então, o ideal, a saudade é grande, mas dependendo do grau da asma dela, se for muito forte, se for uma coisa que ela já sofre habitualmente, ela né, deve quando saber. Ela deve saber, exatamente. Deve saber qual o tipo, o médico deve ter falado com ela, porque essa classificação é a classificação da DINA e que é adotada pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. É a classificação de acordo com a gravidade e a terapia feita em função essas 5 etapas da asma. A última etapa, a quarta e a quinta, são a última e a penúltima, aí são muitos remédios, aí já vem uma doença já é uma coisa mais grave. Graças a Deus, hoje, nós temos um armamento muito bom em relação a armas, conhecimentos científicos oriundos de estudos que começaram na Inglaterra, foram até pioneiros lá na Inglaterra, né? Eu falo da Inglaterra porque eu fiquei lembrando, Fleming descobriu a penicilina em 1928 na Inglaterra, e agora tem essa vacina aí de Oxford, tomara que dê certo, né? E que nós tenhamos até o final do ano uma vacina promissora. Tomara que dê certo. Outra dúvida aqui, olha só. Uma amiga minha, ela testou assim, né? Veio no diagnóstico, ela mandou uma foto para mim no Zap, perguntando, Gina, o que seria isso, né? Porque acho que ela não entendeu bem o que o médico explicou, né, sobre esse fator. Ela fez o teste de sangue, né? No centro de triagem deles lá, ela mora no estado de Minas Gerais, e aí fizeram esse teste, e aí deu IgM positivo, IgG negativo. Eu já pesquisei na internet, mas também não consegui entender. Eu gostaria de uma explicação mais prática sobre o que é e o que não é. Entendeu? Por exemplo, se for os dois positivo, é o quê? Se for os dois negativo, é o quê? E se for assim, o que significa? Não existe uma regra definitiva. Eu volto a frisar em relação a isso. IgM positivo significa, em todas as doenças infecciosas, doença ativa. Ele vem, em geral, primeiro é o IgM, e depois o IgG. O IgG
em geral, desaparece o IgM, ficam juntos durante algum tempo e depois desaparece o IgM e persiste o IgG, que é uma cicatriz sorológica mostrando que a pessoa teve a doença. E várias doenças é dessa forma que acontece. Mas na Covid tem suas exceções, né? Às vezes... O que quer dizer, então, IgM positivo e IgG negativo? E o IgG negativo? IgG negativo que ainda não está na fase de cura. Quando ele se torna positivo, o IgG, mostra que a doença já está sendo vencida depois que o IgM desaparecer, né? Porque às vezes ficam juntos. Depois que o IgM desaparece e mantém o IgG, é que todo mundo torce, porque seria aquele passaporte para a imunidade, que isso não existe, né? Nesta doença tem muita coisa ainda nebulosa. Passaporte de imunidade, até agora o conceito não existe. Mas no caso dela, o IgM, se ela fez o teste rápido, e provavelmente foi o teste rápido, que teve resultado no mesmo dia, em geral colhe do dedo, como se fosse, tira um pouco de sangue do dedo, ou então pode tirar da veia. Mas o resultado é rápido, em 2, 3 horas. Já o teste sorológico feito pelo aquele método que eu disse, ELISA ou CLIA, eles demoram. Em geral, em um laboratório central de referência, o sangue vai para lá e leva 24, 48 horas para o resultado. De qualquer forma, o IgM positivo significa a doença ativa, embora isso não possa ser generalizado. Perfeito, eu aconselho entendi. ela, inclusive, a repetir, ao invés de fazer o teste rápido, fazer o sorológico de ELISA, aí sim ela vai ter uma ideia. E pode ser que o IgM tenha desaparecido, aí surge o IgG, aí significa a cura e ela pode ter tido uma forma assintomática. E pode não ter tido a doença também. Uma pergunta, com certeza. É difícil. O que acontece? Porque aí na receitinha que ela me mandou, estava lá assintomática, a cardíaca, a febril, tudo. Ela estava muito bem, o quadro, e estava com esse negócio. Aí IgM positivo e IgG negativo. E eu pesquisei muito e eu não sabia o que dizer. Eu falei, não, eu já sei para quem eu vou perguntar, porque realmente... não reagente na internet tem IgM não reagente e o reagente. Né? Ela está com Covid-19, segundo esse teste, né? Testou positivo, porém não adquiriu existe essa anticorpos. dúvida. O IgM é anticorpo. IgM é anticorpo. O IgG também. São anticorpos diferentes. Né? O IgM significa atividade. Mas na Covid, isso é muito estranho, porque eu tenho pacientes que ficaram bons depois de um mês e meio, e continuam com o IgM positivo. Né? E aí o teste molecular dá negativo, IgM positivo. Esse caso tem alta, porque aí é o critério clínico. Qual é o critério clínico? 14 dias e 3 dias sem nenhum sintoma. Esse é o critério clínico que a gente está usando para dar alta para o paciente. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui de uma seguidora de última hora aqui, ó. Uma mulher grávida, da Renir Vilela, tá? Uma mulher grávida de 8 meses, se testar positivo, ela transmite para o bebê? Não há essa transmissão desse tipo. Depois do parto, né? E depois, se ela tiver já no 8º mês, a duração da doença é em torno de 14 dias, no máximo. Provavelmente, quando ela completar o ciclo gestacional, ela já vai estar negativa, né? Provavelmente. Agora, tem que ver qual o teste que ela fez, se foi o teste molecular, se foi o teste sorológico, porque isso tem muita importância, né? Porque, às vezes, é o teste sorológico, ela pode ter tido uma doença no início da pandemia e agora já pode estar curada. Tem que ver se foi IgG, IgM. Então, isso aí tem que saber para poder dar uma resposta correta. Mas é como o senhor falou, né? Mas ela não vai passar se ela tiver com 8 meses, daqui um mês e 5 dias que ela for dar à luz, ela já não vai estar mais já transmitindo. Provavelmente não. Provavelmente. E essa é outra pergunta importante. Por quanto tempo
que a pessoa que testou positivo, né, coronavírus, tem certeza e tal, por quanto tempo ela transmite a doença? Esse também é outro problema, né? No máximo 3 semanas, 4 semanas. Isso é o máximo de transmissibilidade. Agora, há casos, inclusive, do PCR, esse que eu falo, RT-PCR, é o padrão ouro. É o exame que garante que a pessoa tem a doença. Se testar positivo, inclusive esses testes foram feitos na Coreia do Sul, teste rápido de PCR. Esses eram confiáveis. No Brasil, nós não temos praticamente esse teste. Não temos. Então, o teste PCR leva 24 horas, na rede pública leva quase que uma semana, né? É um teste fundamental. Agora, por isso as taxas. É por isso que o pessoal fala muito que o Brasil testa muito pouco, né? Praticamente não testa. Nada, né? praticamente não testa. 210 milhões de habitantes, né? 210 milhões de habitantes, a gente testa muito pouco. E o teste é fundamental quando se fala isso. Por que testar? Por que testar? Porque aí isola os pacientes. Aí, no caso, eu falo teste molecular, né? Esse RT-PCR. Isola o paciente dos familiares, das outras pessoas, porque muitos, né, têm a doença. Né? Aí o contactante vai ter que fazer o exame. Vai dar positivo. Esse paciente não sente nada, é totalmente assintomático, mas tem que estar isolado. E foi isso que foi feito na Coreia, foi feito na China, foi feito em outros países, na Nova Zelândia, que tiveram sucesso em relação ao controle da pandemia. Nós aqui, infelizmente, não estamos fazendo. E não estamos controlando. E não estamos controlando. O governo está mais ocultando os dados, no meu ponto de vista, do que informando de verdade. É tanto que montaram um consórcio, né, Exatamente a parte de imprensa para buscar essas informações, porque realmente, e fora a subnotificação que há no Brasil, que é uma coisa assim muito grande. Entre 7 e 10 vezes demais. Exatamente. Aí as pessoas contestam, como é que agora só morre de Covid? O que eu falo agora, eu já tô assim. Você faz uma pesquisa de mortes, de quantos atestados de óbito teve o cartório da sua cidade na última semana e por que foi? Se foi por doença respiratória ou o que foi? Porque tem muita gente, né, que infelizmente ainda no meio, né, tá vendo o mundo, não é uma coisa no Brasil, infelizmente tem muita gente que ainda vem dizer que é uma doença que um vírus comunista, uma doença inventada pela China, uma coisa que não existe, não usam máscara, tem muita gente que ainda duvida, né, da importância e da letalidade desse vírus. Aqui no Brasil, né, a gente tem visto, a gente fala pelo nosso país porque a gente vê as notícias lá fora. Porém, aqui no país está uma coisa pior, infelizmente, né? Nós estamos em segundo lugar no mundo, infelizmente. 80 mil mortes, mais de 80 mil mortes já, né, hoje. E os Estados Unidos estão ganhando da gente, porque a doença começou antes também, e o presidente lá tem o mesmo comportamento do nosso. Aí é a mesma coisa, né? Por isso que ele está indo mal nas pesquisas e provavelmente vai perder a eleição. Não dá para... Trump, exatamente. O nosso daqui, infelizmente, ele segue os passos dessa criatura do pântano, como eu sempre digo. Trump realmente não deveria estar onde está, e vai sair com certeza, porque o povo não merece pagar tanto imposto e ainda ter uma pessoa assim tão desumana, tão arbitrária, né, ao ser humano, no caso, né, de ser humano no poder. E o que acontece, doutor? Tem outra pergunta aqui. Quais são? Relata para a gente, olha só. O programa é 15 minutos com Julie Costa. Só que eu sempre explico para o convidado e para o pessoal que, como um assunto, eu sempre entrevisto gente assim, com assuntos maravilhosos, que a gente precisa daquela informação. A gente faz esse combate ao fake news, né? Levando a informação de verdade, pode durar um pouco mais. Então, a gente já está em 20, mas vamos continuar aqui. Eu gostaria que o senhor relatasse para a gente quais são as doenças respiratórias, né, que existem e quais são aquelas
que são grupo de risco. Por exemplo, eu descobri que eu sou do grupo de risco porque eu tenho bronquite alérgica. E quais são, no caso, quais dessas pessoas estão no grupo de risco que tem que tomar maior cuidado? O grupo de risco é considerado pessoas com mais de 60 anos, os idosos, e também aquelas pessoas com menos de 50 anos que têm cardiopatia, hipertensão descontrolada, insuficiência cardíaca crônica, diabetes. Diabetes é uma doença também que coloca as pessoas no grupo de risco. Doenças respiratórias, doença pulmonar obstrutiva crônica, a asma, aquela asma que eu falei, mais grave, que é considerada asma grave, bronquiectasias, doenças intersticiais pulmonares, doenças autoimunes, obesidade mórbida. Essas são as principais doenças que são as comorbidades junto com a idade ou fora da idade das pessoas mais novas que têm essas doenças. Entendi. Então, quem tem essas patologias, todos estão no grupo de risco, independentemente da idade. Não tem essa história do que o mito inventou, que é só os idosos e... Não. Exatamente. Não tem essa história. Essas pessoas têm que ficar afastadas, isoladas, inclusive, com certeza, do trabalho. Com São certeza. normas, inclusive, do próprio Ministério da Saúde. Exatamente. Então, e outra coisa, deixa eu perguntar para o senhor. Quais são hoje, né? Hoje temos uma polêmica muito grande em todos os lugares que eu vou. Quando eu escuto, né, a pessoa falar sobre esse tema, eu já fico assim observando o que as pessoas, como elas estão desinformadas ou não, tá? Vamos tocar no ponto em que nosso país está sendo criticado muito lá fora. O nosso presidente já estava sendo criticado desde o início, desde lá atrás, do ele não e tal. Ele veio e se elegeu. Chegou esse momento crítico da pandemia, e aí ele declarou aquela gripezinha lá no passado, que aí virou esse pandemônio a vida do brasileiro, porque além de combater um vírus, tem que combater, né, um presidente que vai contra as regras sanitárias no mundo inteiro. E agora ele me inventou, né, de justamente ser garoto propaganda de um medicamento que ele também copiou a ideia do Trump, né? E sendo que lá nos Estados Unidos já foi comprovado que não serve, foi proibido. Trump envia para cá 2 milhões de doses, não sei quantos, 200 milhões de doses, né? O lixo hospitalar dele, ele continua fazendo propaganda da cloroquina. A cloroquina, o que eu explico para as pessoas, é que é remédio comprovado cientificamente para malária e para lúpus e algumas outras doenças. Não tem nada a ver com doença respiratória, que é onde mata o coronavírus, ele ataca o pulmão. E por isso mata a pessoa, acaba indo para a ventilação pulmonar e tudo isso. É uma doença respiratória, mais perigosa no aparato respiratório. E aí vem agora essa história, né, da ivermectina. Esse nome nem sai. Ivermectina. Exato, eu nem consigo pronunciar. O ex-ministro da Saúde, ele declarou, né, a repórter perguntou para ele o que ele pensava, porque ele também faz propaganda, nosso atual presidente faz propaganda também deste remédio agora. E aí ele falou que é bom para gado, né? Mandetta falou, é bom para gado. Por quê? Porque não serve justamente, entendeu? Para a Covid-19, que é uma bactéria que vai para o pulmão. Não tem nada. Depois que a ivermectina. Agora, a ivermectina um vermífugo, né? É um vermífugo. Ela atua bem de várias parasitoses, inclusive, eu acho que é o melhor remédio que tem para Strongyloides tercoralis, que é um verme, e também na sarna. Funciona na sarna, na escabiose, é um remédio que tem uma ação muito boa. Agora, em relação à Covid, nem a hidroxicloroquina, a cloroquina e a hidroxicloroquina, que é um derivado da cloroquina, nem a ivermectina, ainda tem um que o presidente está usando agora, nitazoxanida, que é o chamado Anita, o nome comercial Anita, que também é um vermífugo,
que ele estava usando também, também nenhum deles tem comprovação científica. Uma coisa é a atuação exatamente desses antiparasitários in vitro, quer dizer, no laboratório. Houve uma redução da replicação viral. Isso as pessoas associaram um remédio efetivo para a Covid, que foi já descartado. Todos eles foram descartados, né? A Sociedade Brasileira de Infectologia, a Sociedade Brasileira de Pneumologia, a Sociedade Brasileira dos Médicos Intensivistas, as sociedades americanas e europeias, todas são unânimes em dizer que esses medicamentos não têm. Aliás, não existe nenhum medicamento, só existe um. Exato. O que saiu, né? Eu acompanho muito a OMS, eu acompanho muito a fonte da informação. Eu vejo TV de fora, né? Que chega antes a informação para eles. Amanhã a Europa, né? Quando a gente vai acordar já é meio-dia. Então já ocorreu muita coisa durante a manhã na Europa. Eu vejo jornais da Itália, da Espanha e tal. E a OMS, ela já tem uns 2 meses, mais ou menos, que ela falou, né, justamente, que a dexametasona, que é um tipo de corticoide, né, foi aprovada para doentes que estavam já naquela fase mais crônica. É um tipo de corticoide que foi, como se diz, aprovado, né, pela OMS, recomendado pela OMS. Quando eu tive Covid-19, eu justamente tomei, como eu sofro de bronquite alérgica, eu tomo antialérgico. Quando piora as coisas muito mesmo, uma vez por ano sempre dá, eu tomo prednisona, que é corticoide. Então, o que me ajudou muito foi isso, porque eu tive lá no começo, no final de março. Então, ninguém sabia me dizer nada, não existia esse negócio de cloroquina, nem de clericrina, nada disso. O que existia era os outros bateu, né? Ninguém sabia de nada mesmo. Mas a dexametasona, a OMS falou. O que o senhor fala sobre isso? Qual seria o medicamento que o senhor, como médico, pneumologista, diria que seria assim, mais próximo para servir para Covid-19? Nos casos leves e moderados, o tratamento é sintomático, puramente sintomático. Já nos casos moderados para grave, aí existem algumas armas que já estão comprovadas. Você falou bem, a dexametasona. Isso foi um estudo Recovery, um estudo feito na Universidade de Oxford, e que verificou que o uso da dexametasona nos casos graves, internados, que necessitam de oxigênio suplementar, ou aqueles intubados, que necessitam, naturalmente, do ventilador, nesses casos, o uso de 6 miligramas dia da dexametasona durante 10 dias ocasionou uma redução enorme de morte, 1/3, 33,3%, que é realmente uma vitória, sem dúvida nenhuma. Então, hoje, os medicamentos que são utilizados nos casos graves, internados, e que com hipoxemia, quer dizer, com baixa de oxigênio suplementar, a dexametasona e a anticoagulação profilática. Esses medicamentos têm sido usados largamente e, com esses, se obteve uma redução importante da mortalidade. Aqui, no Hospital das Clínicas, por exemplo, na Universidade Federal de São Paulo, 10% dos pacientes que vão para o CTI são que morrem. No Sírio-Libanês, no Albert Einstein também, menos de 10%. Nos hospitais grandes de ponta do Rio também. Então, houve uma redução de mortalidade e houve até uma mudança da condução dos casos em CTI. Desde março para cá, houve uma evolução. Hoje, só 10% dos pacientes vão para o ventilador, só 10%. Os pacientes graves, que eu falo, aqueles na UTI. Existem outras formas de tratamento, né, que vem de combate para reter, para matar a bactéria. Né? Justamente o vírus. Agora, outra pergunta, olha só, está cheio de perguntas lá na página, eu vou pedir para o senhor, tá, para poder... Vou resumir. Para o senhor depois entrar e responder a cada uma das pessoas, tá bom? Porque tem pergunta que é muito comprida e aí eu não vou ter tempo, senão a gente... não vai extrapolar muito demais. Tem alguma complicação
para gestante, o Covid-19? Para o feto, no caso, ou para gestante? A gestante, hoje, é considerada de grupo de risco. Ela tem que ser, evidentemente, observada, tratada, né, da mesma forma que a não gestante, né? Não há nenhuma contraindicação da heparina, que é usada, que é um anticoagulante, não é contraindicado, da dexametasona não é contraindicado, do oxigênio, então ela é tratada da mesma forma, né? E tem que ter cuidados especiais, né? Se ela estiver na fase aguda, no final da gestação, na hora do parto, tem que ser cuidados especiais, a criança tem que ter uma atenção, inclusive os neonatologistas recomendam a manutenção do aleitamento materno, lógico, sob uma supervisão e com aqueles cuidados muito grandes, né? E, então, em geral, a evolução é boa, né? Entendi. O negócio, elas são do grupo de risco, só que tomando todos os cuidados, o risco diminui exorbitantemente. Diminui. E no final da gestação é bom que a gestante evite contato com pessoas de fora, né? Se for possível. Se cuide ainda mais, no caso. Às vezes não é possível. Às vezes não é Dependendo do local, né? Não é possível. Com certeza. Doutor, outra pergunta muito importante, tá? Aqui tem gente dizendo que tem prefeitura distribuindo esse remédio para piolho, o remédio bom pagado, né? Tem todo distribuindo, fazendo essas campanhas. O que o senhor aconselha? A pessoa testou positivo, foi no médico, né? Ali no postinho, ou seja lá onde foi. Testou positivo. O isolamento, isso é óbvio. Mas, tipo assim, se a pessoa não quiser fazer aquele tratamento, porque, por exemplo, eu mesma, se eu testasse positivo hoje e fosse um atendimento e o médico me desse para eu tomar remédio de piolho, remédio de verme, remédio para malária, para uma coisa que não tem nada a ver, eu não faria esse tratamento. O que o senhor recomenda que a pessoa, como eu, no caso, a rebelde da causa, eu sou rebelde, eu não faria mesmo. Eu tomaria meus antibióticos, as coisas que eu sei que é para doença respiratória e para falta de ar, que é o que mata no coronavírus. Mas o senhor, como médico, recomendaria para uma pessoa teimosa como eu? Eu recomendaria a observação, porque não existe medicação específica, não adianta tomar azitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina, nada disso, não adianta. Já está comprovado, vão ter efeitos colaterais, é um vírus, não é bactéria, antibiótico não resolve, eu vejo sempre receita de antibiótico, 2 antibióticos, não adianta nada. O cuidado é com a evolução, porque a evolução da doença é uma evolução imprevisível. Eu recomendo, quando a pessoa estiver em casa, se ela tiver que ficar em casa, ela verificar se a febre persiste, se a febre, depois de cessar, voltar, se existe um cansaço muito grande e, principalmente, a falta de ar. A falta de ar é um sinal de alarme que deve levar o paciente ao hospital, porque ali o paciente vai fazer uma tomografia e vai verificar a extensão da doença. A tomografia é um instrumento muito bom, dá para perceber o grau, a gravidade da doença. Ele apresenta lesões quase que típicas, né, do coronavírus, são vidro fosco bilateral, periférico, é uma imagem característica. E quase todo lugar tem tomografia. Os pronto-socorros, que vão ser de referência para o tratamento da Covid, têm que ter tomografia. Agora, esses não são o dia a dia. A maior parte dos pacientes não vão ter grandes sintomas, a doença vai ser branda, eles vão poder ficar em casa, sempre com esses cuidados, né, durante 10 dias, dá uma dor, dá um cansaço, sem dúvida nenhuma. Mas esses sinais de alarme que eu falei têm que ser testados. Se a pessoa puder ter um oxímetro é aquele aparelho que coloca no dedo para verificar a saturação do oxigênio. Nos casos que tem a pneumonia viral comprovada com a tomografia, eu recomendo esse exame, né, que é um aparelho portátil, que não é muito caro, coloca no dedo e verificar a saturação. Se ela estiver acima de 95, não tem problema.
O problema é quando ela começa a baixar e chega a 92. Aí a pessoa tem que tomar as providências cabíveis. Ir ao Perfeito, então. médico ou Ir ao ir ao médico. hospital. O Ou ir ao hospital, aí, no hospital. caso, é muito mais fácil ir ao hospital porque são 24 horas, né? O É. hospital está aberto 24 horas. Às vezes ele encontra o É médico aonde tem, né, assistente. doutor? Aonde tem. Porque, por exemplo, Exatamente. porque aqui no segundo distrito de Tamoios, onde eu moro, né, no segundo distrito de Cabo Frio, no caso, que se chama Tamoios, eles fecharam o hospital, foi uma confusão no Ah, eu início da soube, eu soube, eu pandemia, soube. e aí agora fecharam o hospital, entregaram a UPA, o hospital de campanha não ficou pronto, a gente, aqui o distrito, ele fica muito distante do centro de Cabo Frio, onde tem um hospital lá que construíram com 20 leitos para a Covid-19. Então, a gente aqui fica meio na dúvida. Tem muita gente aqui, graças a Deus, as ruas são largas e tal, o contágio está um pouco assim, mas o pessoal está vindo do Rio para cá, achando que aqui não tem, e está muito perigosa a questão, porque agora é a hora que o pessoal está deixando de se cuidar, é o que eu sempre falo. Eles estão deixando de se cuidar e num momento crucial que vai dar merda, como eu sempre digo, vai dar ruim pra caramba e vai haver muita contaminação, entendeu? No Brasil inteiro está acontecendo isso. O relaxamento próprio das medidas de higienização que foram adotadas. Lá no começo, o pessoal higienizava tudo. Agora, não estão mais ligando. E esse é um momento muito perigoso, né? Justamente, é um momento que a gente está vivendo. Enquanto não tiver vacina, não vamos poder estar em paz, né? Exato, Voltar esse ao normal. relaxamento é muito triste, né? As pessoas estão achando que já acabou, diminuiu. Não acabou nada. Nós ainda estamos naquela mais de 1.000 mortes por dia desde junho. Continua a mesma coisa, quer dizer, não houve a queda das mortes. Essa média que eles fazem de 14 dias, de 7 dias, média móvel, ela continua acima de 1.000, que é muito triste. Esse tempo todo, nenhum país, né, com exceção dos Estados Unidos, que é uma situação completamente diferente também, o negacionista presidente lá e o nosso também, mas os países europeus tiveram um pico, a doença, e depois não teve praticamente esse platô. O pico e a curva desceu. Aí, na descida da curva, foram tomadas medidas de relaxamento. Nós não. No pico da curva e muitas vezes no platô, começou o relaxamento e aí a população acha que já está tudo liberado. É o que está acontecendo em todos os O que eu lugares. tenho escutado acabou o coronavírus, né? Não Né? acabou Tipo nada. assim, não acabou não, e não estamos num momento bom, porque não tem mais leito, não tem estrutura médica, não temos um presidente comprometido com a saúde do brasileiro, com o a gravidade da pandemia. Então, não temos atendimento, não tem médico, não tem um remédio, não temos uma vacina ainda, temos, né, está sendo testado justamente por Oxford, e a equipe, o Butantan e a Fiocruz, todo mundo que está unido, né, os cientistas estão unidos, são mais de 65 mil cientistas no mundo inteiro buscando uma vacina, e vai haver, Deus vai abençoar, mas neste momento é um momento de cuidado, de prevenção, e total, mais do que nunca. Doutor, a gente vai ter que encerrar, né, no caso, mas eu gostaria que o senhor deixasse as considerações finais e conselhos, assim, do melhor. Se o senhor fosse o meu médico, o que o senhor diria para mim neste momento? Fala aí com o pessoal, tá? E depois eu peço para o senhor continuar comigo na linha, tá? Eu vou encerrar depois o programa, vou continuar com o senhor e peço para o senhor depois entrar na página, vou conversar com a Nayara para dar um suporte e responder o pessoal lá, tá? Hoje. Pois não. E aí, quais são os conselhos que o senhor dá para a gente? Fala aí. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade que você está me dando, né, para conversar com o pessoal num momento tão difícil para nós, que é o momento ainda do auge da Covid aqui no Brasil. A melhor maneira de prevenir é o isolamento social, sem dúvida nenhuma. O contato interpessoal tem que ser o mínimo possível.
distância de 2 metros, usar máscara, o interlocutor também tem que usar, os dois usando máscara, porque aí a máscara, ao manter paro, reduz bastante. Lavar sempre as mãos com água e sabão, preferencialmente. Se não tiver água e sabão, tiver em algum local, usar o álcool em gel. Isso são medidas fundamentais, porque a maior transmissibilidade é através da gotícula, é a maior transmissibilidade. Também tem as superfícies, com uma transmissibilidade menor, mas o importante é as gotículas. E dá uma mensagem de esperança, né? Nós não temos remédio ainda, mas houve uma evolução no tratamento dos pacientes graves, uma redução de mortalidade, ainda bem, e a perspectiva palpável, concreta da vacina. São mais de 130 vacinas no mundo aí que estão sendo experimentadas, mas 3 estão na última fase, na fase 3. Inclusive, as 2 estão sendo testadas. Uma começou hoje, que é a da Sinovac, a chinesa. Começaram os testes hoje. E a outra, a de Oxford, que é a mais avançada, a mais adiantada, já está sendo testada aqui no Brasil há algum tempo, a partir desse mês também, de julho. É uma vacina promissora. E ontem houve até um paper de Lancet, daquela revista inglesa, mostrando que essa vacina realmente promove a formação de anticorpos em quantidade suficiente, quer dizer, neutralizantes, e também estimula as células T, que é outro tipo de defesa que nós temos no organismo. Então, a duplação dessa vacina. Agora é a última fase, é a fase de eficácia. Tomara que dê certo. Serão aí 50 mil pessoas testadas no mundo e durante 3 meses a gente vai ter um resultado. Tomara que seja promissor e o Brasil está preparado para qualquer uma dessas 2 vacinas poder produzir isso aí até o final do ano, no máximo no início do ano que vem. Eu espero este ano ainda, para acabar logo com isso. Com certeza, é a minha esperança, é a minha oração todos os dias. O importante é outra coisa que o senhor falou aí. Nós temos o Instituto Butantan e a Fiocruz, né, são 2 organizações, instituições, né, maravilhosas, super estruturadas, e podemos, assim que disser, essa a vacina, seja ela uma ou outra, a gente tem estruturas, eles estão se preparando. Eu vi uma reportagem com o presidente do Instituto Butantan e também com o presidente da Fiocruz, dizendo que eles têm condições de produzir 40 milhões de vacina por ano, tá, no Brasil. Assim que for aprovado, no caso, a vacina, a gente pode produzir e também vai poder ajudar outros países e a gente não vai ficar dependente de ninguém. Isso é muito importante, isso é uma mensagem realmente de esperança. E, em nome de Jesus, vai dar tudo certo, a gente vai ter essa vacina e a nossa vida vai voltar ao normal, vamos voltar, né, ao contato. E a gente, infelizmente, a gente acaba ficando chato, a gente querendo sempre o isolamento, batendo pela ciência, mas é o que é necessário, não há outro meio de prevenção a não ser isso, até a vacina ser aprovada. Depois que aprovar a vacina, é só alegria, a gente vai sassaricar e passear aí e dar muita risada, com fé em Deus. Doutor, foi um prazer, muito obrigada, realmente um prazer inenarrável. Essa entrevista, ela vai ficar gravada pro resto da vida aí, na página, o senhor vai compartilhar, e, tipo assim, vai ser informação útil para todo mundo, entendeu? Eu agradeço, eu espero que o senhor volte mais vezes aqui, porque não deu tempo, tem um monte de pergunta lá e não deu tempo, e já estamos com 44 minutos, tá? Eu peço também que o senhor continue, eu só vou me despedir do pessoal, e eu vou tirar do ar, e eu quero conversar com o senhor para ver se a gente acerta para marcar para outra vez. Tá ok? Muito obrigada. Um abraço. Um agradecimento da equipe 15 Minutos de Jornalismo Independente, ao doutor, né, Renato Abirrâmia, pneumologista, que vai trazendo esses esclarecimentos, né, maravilhosos, essa informação, para a gente, né, justamente, o trabalho que a gente faz aqui no 15 Minutos é o combate às fake news, o acesso à informação verdadeira, né, no caso, porque fake news mata, gente. E é por isso que amanhã eu vou ter como convidada aqui especial
a Renata Cristiane, do portal RC 24 Horas. Ela é jornalista e nós vamos fazer um pequeno debate e vamos conversar sobre esse tema de fake news. E às 11 da manhã, a gente vai ter o presidente da Associação dos Hotéis de Cabo Frio. Ele vai falar sobre a retomada das atividades aqui na nossa cidade e que também vai vir a acontecer em toda a região dos lagos e no Brasil inteiro, né, no caso. Muito obrigada pela audiência, foi um prazer e até amanhã. Amanhã às 10 eu conto com a participação de vocês. A gente vai tentar responder vocês aí e o doutor também. Um abraço, gente. 15 minutos com Júlia Costa. 15 minutos, jornalismo independente de verdade, hein?